Olá, eu me chamo Luiz Alberto de Pádua Covas Lage, sou médico hematologista no Hospital das Clínicas e no Instituto do Câncer da Universidade de São Paulo, vinculado à disciplina de hematologia, hemoterapia e terapia celular, e trabalho também como médico pesquisador no Laboratório de Investigação Médica 31. Hoje eu estou aqui com vocês para prestar algumas informações relacionadas aos linfomas não Hodgkin em pacientes idosos. No dia 1º de outubro, nós comemoramos o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional das Pessoas Idosas. Com base nisso, resolvemos prestar algumas informações para a população a respeito das particularidades dos linfomas não Hodgkin, tumores hematológicos bastante comuns em pessoas idosas acima de 60 anos e muito idosas acima de 80 anos. O envelhecimento da população mundial e da população brasileira é um fenômeno inegável. Hoje as pessoas vivem por muito tempo e, em boa parte dos casos, vivem com boa qualidade de vida. Embora os linfomas não Hodgkin ocorram em todas as faixas etárias, nós sabemos que a sua incidência aumenta com o envelhecimento e com a senilidade. A população idosa apresenta uma série de características que faz com que os linfomas não Hodgkin acometendo esses indivíduos tenham diversas particularidades. Tanto particularidades referentes ao próprio paciente, quanto particularidades referentes à biologia da doença. De uma forma geral, o paciente idoso é menos hábil em tolerar tratamentos imunoquimioterápicos agressivos ou intensificados. Habitualmente, esse paciente está mais suscetível ao desenvolvimento de toxicidades da quimioterapia, e isso decorre de uma série de alterações fisiológicas que acontecem com o envelhecimento. Do ponto de vista biológico, os linfomas não Hodgkin em pacientes idosos também têm uma série de peculiaridades. Atualmente, esses pacientes apresentam uma série de alterações cromossômicas que conferem um prognóstico adverso, e muitas vezes essas alterações genético-moleculares também estão associadas a uma maior taxa de desenvolvimento de resistência a múltiplos agentes quimioterápicos. Ademais, os linfomas não Hodgkin em pacientes idosos também costumam estar associados a uma maior taxa de ocorrência de infecção por vírus oncogênicos, como por exemplo o Epstein-Barr vírus, o que faz com que os linfomas não Hodgkin dos idosos atualmente também tem uma menor taxa de curabilidade do que nos indivíduos abaixo de 60 anos. Por fim, existe um outro fator que interfere na gênese dos linfomas não Hodgkin dos idosos, que é um fenômeno chamado de imunossenescência. O sistema imune ele acaba ficando um pouco menos reativo e mais tolerante à presença das células neoplásicas com o envelhecimento, e a diminuição da atividade dessas células imunes que combatem o câncer faz com que as células neoplásicas tenham um mecanismo de evasão a essas células que têm uma atividade antitumoral e, consequentemente, a proliferação das células do câncer ocorre de forma mais acelerada. O tratamento dos linfomas não Hodgkin em pacientes idosos precisa ser adaptado a esse perfil etário e à fragilidade associada ao envelhecimento. Essas neoplasias, na maior parte das vezes, principalmente se tratando dos linfomas agressivos, são tumores tratados com um intuito curativo naqueles pacientes idosos considerados hábeis em tolerar o tratamento e sem comorbidades significativas, e a plataforma de tratamento básico envolve um regime imunoquimioterápico chamado R-CHOP. Muitos pacientes idosos, eles não são hábeis em tolerar esse tratamento, devido ao perfil de comorbidades, devido a características intrínsecas do próprio idoso mais frágil, e muitas vezes a gente usa protocolos adaptados,
ou seja, regimes baseados nessa mesma plataforma de imunoquimioterapia R-CHOP, em que a gente reduz a dose de um ou de múltiplos agentes que compõem o esquema. Exemplos disso são os protocolos R-mini-CHOP, em que a gente reduz a dose da antraciclina em 50%, e o protocolo R-mini-CHOP do idoso, em que nós reduzimos em aproximadamente 50% da dose de todos os agentes envolvidos na quimioterapia citotóxica, com exceção do rituximab. Esses regimes menos intensificados são oferecidos para o paciente idoso com intuito curativo, mas para uma faixa de pacientes que tem uma certa peculiaridade em relação a uma menor tolerabilidade ao tratamento quimioterápico. Baseado em todas essas informações prestadas, recentemente nós conduzimos um estudo aqui na Universidade de São Paulo, dentro da disciplina de hematologia, envolvendo 185 pacientes com linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B e faixa etária acima de 70 anos, objetivando avaliar as respostas e desfechos clínicos desses indivíduos tratados com diferentes regimes quimioterápicos. O regime R-CHOP, o regime R-mini-CHOP e o regime R-mini-CHOP do idoso. Embora a nossa casuística tenha envolvido uma população frágil de indivíduos num contexto de vida real e com idade maior ou igual a 70 anos, nós encontramos resultados relativamente satisfatórios que mostram que essa neoplasia ainda é uma neoplasia bastante curável, mesmo nesse cenário particular de pacientes. Nesse estudo, considerando os 3 regimes quimioterápicos como um todo, a taxa de resposta global dos indivíduos frente aos tratamentos imunoquimioterápicos foi de cerca de 70%, com uma sobrevida global em 5 anos girando ao redor de 50% e uma sobrevida livre de progressão ao redor de 45%. Ou seja, cerca de metade dos pacientes idosos com mais de 70 anos com linfoma difuso de grandes células B, uma doença agressiva, são curados ou permanecem livres de neoplasia após 5 anos, quando tratados com esses diferentes regimes quimioimunoterápicos. Comparando-se cada um desses regimes, nós encontramos, como era de se esperar, maiores taxas de resposta e melhores taxas de sobrevida nos pacientes tratados com regimes mais intensificados, como por exemplo os protocolos R-CHOP e R-mini-CHOP, frente ao protocolo com doses reduzidas R-mini-CHOP do idoso. Porém, a nossa população tratada com o protocolo R-mini-CHOP do idoso também tinha uma série de particularidades, incluindo uma idade muito mais avançada, maiores taxas de desnutrição e maiores taxas de comorbidade, o que justifica a aplicação desse protocolo bem pouco intensivo em pacientes altamente frágeis. Mesmo com a aplicação desse regime com redução substancial das doses em pacientes extremamente idosos, extremamente frágeis, nós encontramos taxas de resposta e sobrevida relativamente satisfatórias. Nesse mesmo estudo, nós observamos que os protocolos mais intensificados, como era de se esperar, foram associados a uma maior taxa de eventos adversos, incluindo uma maior probabilidade de neutropenia ou redução das células de defesa. Mas, felizmente, nesse contexto de vida real, as maiores taxas de neutropenia não se traduziram em maiores taxas de infecção, hospitalização ou maior tempo de permanência no hospital naqueles pacientes previamente hospitalizados. Esse estudo mostra que os regimes quimioimunoterápicos R-CHOP, R-mini-CHOP e R-mini-CHOP do idoso são factíveis e tolerados em pacientes idosos acima de 70 anos e com perfil de fragilidade relativamente elevado num contexto de vida real e que
em até 50% da população em que esses regimes foram aplicados, nós conseguimos uma taxa de cura. De uma forma geral, com os dados desse estudo, nós consideramos que, embora 50% dos pacientes tenham sido curados, uma taxa apreciável de pacientes ainda não é curada, o que nos levou a concluir que o tratamento do paciente idoso com linfoma difuso de grandes células B, ainda em 2024, é uma necessidade médica não atendida. Por fim, espero que todas as informações prestadas tenham sido úteis para vocês e particularmente chamo a atenção dos pacientes idosos e dos familiares que convivem com pessoas idosas quanto à ocorrência dos sintomas esclarecidos aqui no vídeo, para que vocês fiquem atentos e procurem rapidamente serviços médicos caso apresentem um ou mais dos sintomas elencados, lembrando que, embora essas doenças sejam doenças muitas vezes de caráter agressivo, caso o paciente seja diagnosticado precisamente e precocemente, o tratamento aplicado pode ser um tratamento feito com um intuito curativo e muitas vezes o indivíduo idoso vai ter um desfecho feliz e vai poder ter anos ainda de vida funcional pela frente.